Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Segundo os cientistas, cerca de 71% da Terra está coberta de água. Estes incluem lagos, rios e oceanos. No entanto, alguns deles são perigosos e é melhor ficar o mais longe possível deles. Lago Nyos é um lago que você não quer chegar perto. Este lago está localizado nos Camarões e está situado dentro de um vulcão ativo. O lago tem aproximadamente 200 metros de profundidade e é retido por uma barragem de rocha vulcânica formada naturalmente. O lago tem uma química incomum e é suscetível a liberações repentinas e mortais de dióxido de carbono. Em 1986, uma grande quantidade de dióxido de carbono foi liberada de uma só vez, matando 1.700 pessoas e 35 animais. O estranho é que ninguém viu isso chegando e eles não tiveram tempo de escapar, fazendo com que muitos moradores sufocassem durante o sono. Para evitar que uma tragédia semelhante aconteça novamente, um sistema de desgaseificação foi instalado no Lago Nyos para liberar com segurança e gradualmente o gás que se acumulou nas camadas profundas do lago. Esse sistema ajuda a garantir que o lago permaneça estável e não represente mais perigo para as comunidades vizinhas. A Lagoa Azul é um spa geotérmico localizado na Islândia e, embora seja um destino turístico popular, existem alguns perigos potenciais associados a ele. Em primeiro lugar, a temperatura da água na lagoa pode chegar a 40 graus Celsius, o que pode levar à desidratação e exaustão pelo calor se os visitantes não beberem água suficiente ou fizerem pausas na água quente. Além disso, a água da lagoa contém alto teor de sílica e outros minerais que podem ser prejudiciais se ingeridos. Os visitantes são aconselhados a não submergir a cabeça e manter a boca fechada quando estiverem na água. Outro risco associado à Lagoa Azul é o risco de escorregar e cair nas superfícies escorregadias ao redor da lagoa. Os visitantes devem ser cautelosos ao caminhar em superfícies molhadas e escorregadias, especialmente ao entrar ou sair da água. Além disso, a Lagoa Azul está localizada em uma área vulcânica, o que significa que existe a possibilidade de terremotos ou erupções vulcânicas. Embora a probabilidade de uma grande erupção seja baixa, os visitantes devem estar cientes dessa possibilidade. A Lagoa Azul também apareceu em vários filmes e programas de televisão, tornando-se um destino popular para muitas pessoas. O rio Chanai-Timpística, mais conhecido como La Bomba, é um rio de 6,4 km de extensão na Amazônia. Também é chamado de rio fervente, porque as temperaturas da água aqui são de 45 a 100 graus Celsius. Então eu acho que você pode entender porque este rio é perigoso. O rio Chanai-Timpística é alimentado por fontes termais ferventes localizadas no meio da selva, que se acredita fluir do centro da Terra. Embora existam outros rios semelhantes no mundo, o Chanai-Timpística se distingue pelo fato de não ser vulcânico. Alguns cientistas acreditam que é o maior rio termal do mundo. O vapor que constantemente sai dele deve dizer o suficiente, então não é de surpreender que as pessoas locais o chamem de cemitério de animais. A Lagoa Azul é um spa geotérmico localizado na Islândia e, embora seja um destino turístico popular, existem alguns perigos potenciais associados a ele. Em primeiro lugar, a temperatura da água na lagoa pode chegar a 40 graus Celsius, o que pode levar à desidratação e exaustão pelo calor se os visitantes não beberem água suficiente ou fizerem pausas na água quente. Além disso, a água da lagoa contém alto teor de sílica e outros minerais que podem ser prejudiciais se ingeridos. Os visitantes são aconselhados a não submergir a cabeça e manter a boca fechada quando estiverem na água. Outro risco associado à Lagoa Azul é o risco de escorregar e cair nas superfícies escorregadias ao redor da lagoa. Os visitantes devem ser cautelosos ao caminhar em superfícies molhadas e escorregadias, especialmente ao entrar ou sair da água. Além disso, a Lagoa Azul está localizada em uma área vulcânica, o que significa que existe a possibilidade de terremotos ou erupções vulcânicas. Embora a probabilidade de uma grande erupção seja baixa, os visitantes devem estar cientes dessa possibilidade. A Lagoa Azul também apareceu em vários filmes e programas de televisão, tornando-se um destino popular para muitas pessoas. O Lago Rosa, localizado na orla de Middle Island, na costa da Austrália Ocidental, é bastante misterioso, especialmente porque sua cor pode mudar dependendo das condições. Mas como esse lago pode ser tão rosa, você pode perguntar? Bem, o alto teor de sal e a presença de um micro-organismo chamado Dunaliella salina criam essa cor marcante. Mas fique tranquilo, apesar de sua cor incomum, é seguro nadar no lago.
tem cerca de 600 metros de comprimento e 250 metros de largura e é cercado por densas florestas e dunas de areia. Além de ser seguro, também é um ótimo lugar para se pescar e fazer um piquenique. Ao observar o lago mais de perto, você verá que a água rosa cria um belo contraste com as praias de areia branca e as águas azuis e cristalinas do oceano que a rodeia. Não é de admirar que o Lago Rosa seja uma atração turística popular. Portanto, se você estiver nas proximidades da Austrália Ocidental, não deixe de visitar este lindo Lago Rosa e não se esqueça de trazer sua roupa de banho. O rio Xanai-Timpixca, mais conhecido como La Bomba, é um rio de 6,4 km de extensão na Amazônia. Também é chamado de rio fervente, porque as temperaturas da água aqui são de 45 a 100 graus Celsius. Então eu acho que você pode entender por que este rio é perigoso. O rio Xanai-Timpixca é alimentado por fontes termais ferventes localizadas no meio da selva, que se acredita fluir do centro da Terra. Embora existam outros rios semelhantes no mundo, o Xanai-Timpixca se distingue pelo fato de não ser vulcânico. Alguns cientistas acreditam que é o maior rio termal do mundo. O vapor que constantemente sai dele deve dizer o suficiente, então não é de surpreender que as pessoas locais o chamem de cemitério de animais. O Lago Karinsky, também conhecido como Lago Karachay, localizado na Rússia, é considerado um dos lagos mais perigosos do mundo. Isso se deve principalmente aos altos níveis de radioatividade no lago, causados pelo despejo de lixo nuclear pela União Soviética em meados do século XX. Em 1957, um depósito de lixo nuclear foi estabelecido perto do lago, o que levou à morte de muitas plantas e animais. Os níveis de radiação no lago são tão altos que mesmo uma breve exposição à água ou às margens podem levar a um sério envenenamento por radiação. A extrema toxicidade do lago levou alguns a especular sobre a possibilidade de que o lago seja uma fonte de energia extraterrestre ou um local de fenômenos sobrenaturais. No entanto, não há evidências científicas para apoiar essas alegações. Nadar ou pescar no lago é estritamente proibido, e a área ao redor do lago também está fora dos limites. A alta radioatividade do lago também contaminou o solo e as águas subterrâneas circundantes, representando um risco à saúde e à segurança. O rio Potomac tem cerca de 665 km de extensão e está localizado na Baía de Chesapeake, nos Estados Unidos. O que você precisa observar aqui são as bactérias, além de muitas árvores e detritos que fluíram para o rio após violentas tempestades. Mas uma área específica chamada Great Falls é ainda mais perigosa. Pode parecer um rio comum, mas mesmo os canoístas mais experientes têm problemas para navegar por causa das correntes irregulares. Seria até estritamente proibido colocar os pés na água. As rochas podem ser muito escorregadias e quando você acabar na água, provavelmente não sobreviverá por muito tempo. Isso ocorre porque o rio tem redemoinhos e correntes submarinas que facilmente o puxam para o fundo. Dizem que 51% das pessoas que acabaram na água não sobreviveram. Queen Elizabeth Park, em Uganda, é uma bela reserva natural onde você pode desfrutar de um ambiente verdejante. Mas também há um segredo perigoso à espreita nessa região: lagos de crateras que foram formados por explosões vulcânicas. Esses lagos de crateras são perigosos por alguns motivos. Em primeiro lugar, os lagos são cercados por penhascos íngremes que podem ser instáveis e suscetíveis a deslizamento de terra. Em segundo lugar, os lagos estão localizados em uma área vulcânica e a atividade de vulcões próximos pode causar mudanças repentinas no nível da água ou na temperatura. Além disso, alguns lagos de crateras contêm altas concentrações de dióxido de carbono, que pode ser mortal se inalado em grandes quantidades. Alguns lagos de crateras são considerados sem fundo e ninguém sabe exatamente quão profundos eles são. Há também histórias de criaturas míticas e espíritos que foram observados ao redor do lago. Além disso, os lagos de cratera são cercados por florestas e uma abundância de vida selvagem, o que confere uma atmosfera encantadora. Mas lembre-se, animais selvagens ainda são animais selvagens. O Lago Champlain é um grande lago da América do Norte, localizado parcialmente nos estados de Vermont e Nova York. A presença de assustadoras lampreias que fizeram deste lago a sua casa tornam-o tão perigoso. Esses peixes sem mandíbula têm uma boca de aparência estranha com dentes e sugam sangue e outros nutrientes de outros peixes. E o pior de tudo, eles são conhecidos por atacar humanos. O lago tem 200 km de extensão e 122 metros de profundidade em alguns lugares. Então, se você quer dar um mergulho no Lago Champlain, pense 2 vezes antes de pular na água. E se você pular,
Tome cuidado, porque tempestades repentinas e ventos fortes podem causar ondas perigosas e correntes fortes. Mas há outro fato misterioso. A razão para o nome do lago é porque acredita-se que um monstro chamado Champ esteja à espreita lá. Poderia ser comparado ao monstro do Lago Ness na Escócia. Ao longo dos anos, muitos avistamentos dessa criatura foram relatados, mas não há evidências conclusivas de sua existência. Deep Lake Kivu pertence à região dos Grandes Lagos, localizada na África Central. Em todos os aspectos, é uma anomalia geológica. Este lago em particular, no qual você definitivamente não quer nadar, contém quantidades sobrenaturais de dióxido de carbono dissolvido e metano, contaminados com sulfeto de hidrogênio tóxico. No momento não há com o que se preocupar, mas um dia esses gases serão liberados em um fenômeno conhecido como erupção límnica. Uma erupção límnica é um fenômeno raro em que uma grande quantidade de gás dióxido de carbono sobe do lago devido à atividade vulcânica. Isto significa que este lago pode pôr em perigo milhões de pessoas. Acredita-se que a última erupção límnica do Lago Kivu tenha ocorrido cerca de 3.500 a 5.000 anos atrás. O Lago das Águas Vivas nas Filipinas é um dos lagos mais exclusivos do mundo por causa das águas vivas douradas que o habitam. Este lugar está localizado em uma das ilhas de Palau, chamada Eilmauk. Palau também é conhecida por sua natureza intocada, belas praias e águas azuis cristalinas, que tornam o país um destino turístico popular. No entanto, o Lago das Águas Vivas tem uma misteriosa localização isolada em um ecossistema único. As águas vivas no lago evoluíram e têm uma relação simbólica com as algas que vivem em seus corpos, dando-lhes uma cor dourada distinta. O lago também é diferente da água do mar típica, com alto teor de sal e nutrientes dissolvidos. Todos os anos, milhões de águas-vivas douradas migram pelo lago, proporcionando uma vista espetacular para os visitantes que vêm praticar snorkel. O lago está ligado ao oceano através de fendas e túneis, proporcionando um abastecimento constante de plâncton, que é o alimento ideal para as medusas. Embora o Lago das Águas Vivas possa proporcionar uma experiência inesquecível, existem regras e regulamentos rígidos para proteger os ecossistemas. Nadar com protetor solar ou usar nadadeiras de snorkel, por exemplo, pode afetar negativamente a população de águas-vivas. O Parque Nacional dos Lagos Plitvice é uma joia absoluta na Croácia. Este parque está localizado na região de Lika Sand e consiste em uma série de 16 lagos conectados por belas cachoeiras e corredeiras. O que há de especial nesses lagos é que eles foram formados por um processo natural de sedimentação há milhares de anos. A água corrente do rio Corana levou à formação de travertino, um tipo de calcário que dá brilho à área. O parque não é conhecido apenas por sua paisagem de tirar o fôlego, mas também por sua diversificada flora e fauna. É um dos poucos lugares onde ainda existem ursos, lobos e pássaros raros, e portanto é uma reserva natural protegida. Os visitantes devem tomar precauções para evitar encontros com esses animais. Existem também medidas de segurança que os visitantes devem ter em mente. É importante permanecer nos caminhos designados e não se desviar, pois o terreno é acidentado e há penhascos e ravinas íngremes. O Rio Tinto, no sudeste da Espanha, é um rio fascinante com uma aparência de outro mundo. É um dos rios mais poluídos do mundo devido às atividades de mineração na área. Concentrações extremamente altas de ácidos e metais negros de minerais naturais são depositados aqui. A água tem uma cor avermelhada que lembra sangue, e isso deu nome ao rio. Rio Tinto significa rio vermelho em espanhol. A água está tão poluída que bactérias anaeróbias vivem aqui, que comem metais dissolvidos na água e intensificam a cor da água. A mineração de metais preciosos como ouro, prata, ferro e cobre é realizada ao longo do rio há milênios. Isso resultou na poluição do rio. Como resultado, o Rio Tinto não é exatamente um lugar onde você gostaria de nadar. A água também não é adequada para beber ou nadar, e o rio tem muito pouca vida aquática. Mas é um destino fascinante para aventureiros interessados na história da mineração humana. O rio Daintree é um rio no extremo norte de Queensland, na Austrália, que não é conhecido por sua beleza, mas por sua aterrorizante abundância de crocodilos agressivos de água salgada. Os crocodilos de água salgada são conhecidos como a maior e mais perigosa espécie de crocodilo. Eles também são uma das criaturas mais antigas da Terra, tendo se originado há mais de 240 milhões de anos durante a Era Mesozoica. O rio se tornou uma atração turística, e especialistas dizem que você está brincando com sua própria vida se pular na água aqui. Isso ocorre porque esses crocodilos de água salgada são super grandes.
Os crocodilos fêmeas podem crescer mais de 3 metros de comprimento, mas os machos têm de 5 a 6 metros de comprimento. Se você acabar no rio, pode ser que um crocodilo enorme o persiga continuamente até que ele o pegue. O rio também fica a cerca de 100 km de Cairns, que está na lista da Unesco como área protegida. Como muitos corpos de água, o River Wharfe em Yorkshire pode representar perigos potenciais, especialmente durante as inundações ou correntes rápidas. O banho no rio geralmente é desencorajado devido ao risco de correntes fortes e trechos profundos, que podem levar a acidentes e afogamentos. O rio Wharfe encontra The Street, que é a seção mais perigosa do rio. É aqui que o rio se estreita e a velocidade da água aumenta significativamente. O rio pode parecer um pequeno riacho, mas na realidade é um canal profundo e estreito com correntes incrivelmente fortes que podem puxar até mesmo nadadores fortes para debaixo d'água. Além disso, as rochas e fendas no leito do rio dificultam a fuga quando pegos pela corrente. Se você cair na água aqui, é provável que não sobreviva. Algumas pessoas afirmam que 100% das pessoas e animais que caem não saem vivos. O Street já foi responsável por muitas mortes ao longo dos anos, e é preciso sempre ter cuidado ao se aproximar ou cruzar o rio. Por isso, se alguma vez explorar esse rio, mantenha a distância e aprecie a vista sem se aproximar muito da água. Laguna Colorada, também conhecida como Lago Vermelho, é um belo lago salgado localizado no sudoeste da Bolívia. É um lago raso conhecido por sua impressionante cor rosa, causado pela presença de pequenas algas planctônicas e micro-organismos. A cor branca dos minerais de bórax que circundam contrasta lindamente com a cor rosa da água. Mas isso não é tudo. A Laguna Colorada também abriga milhares de flamingos cor-de-rosa que se alimentam de algas e pequenos crustáceos que vivem na água. Por que os flamingos são tão abundantes aqui permanece um mistério, mas podemos supor que eles podem ser atraídos pela cor rosa da água. No entanto, recomenda-se ter cuidado devido ao ambiente hostil em alta altitude e condições climáticas extremas que podem ocorrer. E atenção, nadar neste lago é proibido por se tratar de uma área natural protegida. Ei, mergulhadores aventureiros! Vamos falar sobre Great Blue Hole, uma caverna subaquática localizada na costa de Belize. Com um diâmetro de 300 metros e uma profundidade de 125 metros, é certamente um dos locais de mergulho mais impressionantes do mundo. O buraco foi formado durante a Era do Gelo, quando o nível do mar estava mais baixo do que agora, e mais tarde o teto da caverna de calcário desabou, resultando em uma bela abertura circular no oceano. O mergulho no buraco é considerado perigoso devido às marés, mas isso não impede os aventureiros de mergulhar. Além disso, correntes fortes e visibilidade limitada podem dificultar a exploração. Também existem riscos associados ao mergulho nessas profundidades, como narcose por nitrogênio e doença descompressiva. Durante o mergulho, você pode encontrar muita vida subaquática, como tubarões, barracudas e várias espécies de peixes e corais. Isso pode representar um perigo extra para os mergulhadores, mas se você é um entusiasta do mergulho, este é definitivamente um dos lugares que você deve visitar. No Parque Nacional Montagne-Pelly, em Dominica, encontra-se o Lago Boiling, um lugar onde é melhor não nadar. Isso ocorre porque a água pode ferver em questão de segundos, sem aviso prévio. A temperatura das margens do lago varia de 82 a 92 graus Celsius, enquanto a profundidade do lago é de cerca de 18 metros. Mas como isso acontece? O Boiling Lake está localizado no topo de uma abertura na crosta terrestre perto de um vulcão, conhecido como fonte termal. Aqui o gás e o líquido quente fluem originários do magma derretido. A natação é estritamente proibida. O Boiling Lake não é apenas um lugar perigoso para nadar, mas também uma das áreas vulcânicas mais ativas do mundo. Em 1902, o vulcão próximo entrou em erupção, causando uma enorme explosão que destruiu completamente a cidade de Saint-Pierre. Mais de 30 mil pessoas morreram, tornando-se um dos maiores desastres vulcânicos do século XX. Os visitantes são aconselhados a serem cautelosos e visitar o lago apenas com um guia especializado. Chernobyl é conhecido como o pior desastre nuclear da história. A explosão no infame reator 4 em 1986 fez com que uma cidade inteira tivesse que ser evacuada. Até hoje a área é perigosamente radioativa e várias áreas são estritamente proibidas de estarem próximas. No entanto, um youtuber russo chamado Kryozan decidiu explorar o reator nuclear junto com alguns amigos. Eles encontraram uma entrada secreta que levava a uma rede subterrânea que estava submersa. Essa água, como você pode imaginar, é radioativa e, portanto, não é aconselhável entrar.
No entanto, o youtuber decidiu colocar um capacete parecido com um aquário para dar um mergulho na água de qualquer maneira. Até onde eu pude encontrar, o homem felizmente ainda está bem. Nas proximidades você também tem o rio Pripyat, que se diz ser o lar de peixes-gato mutantes e outros peixes grandes. O lago Natron, localizado no norte da Tanzânia, é perigoso devido à sua alcalinidade extremamente alta, que pode queimar a pele e os olhos de animais e humanos. O lago tem um valor de pH de aproximadamente 10,5, comparável ao da amônia ou alvejante. Além disso, contém altas concentrações de carbonato de sódio decaidratado e bicarbonato de sódio, tornando-o impróprio para os seres vivos. O lago atinge temperaturas de até 60 graus Celsius. No entanto, alguns animais não resistiram à tentação e pularam na água apenas para se transformar em pedra. Portanto, seja sábio e fique ao lado do lago e aproveite sua cor vermelha brilhante única e aparência alienígena. Mas existem alguns organismos extremófilos que habitam o lago e se adaptaram às duras condições. Se você estiver interessado na cultura egípcia, também há ruínas de um templo e um forte nas proximidades. As características incomuns e misteriosas o tornam um assunto de fascínio e curiosidade para muitos. No leste do Cazaquistão fica o belo lago Birch-Tris, mais conhecido como Lago Khaimdi. Este lago de 400 metros de comprimento e quase 30 metros de profundidade foi formado por um grande deslizamento de terra. Um terremoto em 1911 causou uma fissura que bloqueou a água e reteve a água do rio da montanha. O Lago Khaimdi está localizado a uma altitude de 2.000 metros acima do nível do mar e é uma verdadeira maravilha da natureza. O lago não é necessariamente perigoso para as pessoas, mas é para os mergulhadores. Embora o lago pareça deslumbrante com suas águas cristalinas, pode ser um desafio para os mergulhadores experientes. As árvores que se projetavam acima da superfície foram submersas na água após a formação do lago. A água estava tão fria que as árvores que estavam nela foram preservadas. Isso criou uma misteriosa floresta subaquática, que agora é um destino popular para mergulhadores. Não é de admirar que este lago tenha sido apelidado de a Floresta Submersa. Você precisa ter cuidado, pois existem correntes subaquáticas perigosas e difíceis de navegar. O lago também está localizado em uma área remota com acesso limitado, então você tem que ter permissão para ir lá. Taal Lake é um belo lago de cratera das Filipinas, localizado a cerca de 50 km ao sul da capital Manila. O lago está situado na ilha do vulcão Taal, um vulcão ativo que entrou em erupção repetidamente ao longo da história. A erupção mais recente ocorreu em janeiro de 2020, resultando na queda de cinzas e na evacuação de milhares de pessoas. O resultado do Taal Lake é uma grande cratera na forma de tigela cheia de água doce. O que é único neste lago de cratera é que ele está situado dentro de outro lago. Sim, isso mesmo, Taal Lake está dentro de um lago. Quão legal é isso? Para completar, este belo lago da cratera é o lar de 4 espécies diferentes de peixes. E isso não é pouca coisa. Esses peixes se adaptaram às condições do lago ao longo dos anos e até desenvolveram características diferentes para sobreviver. Uma das espécies de peixes evoluiu para respirar oxigênio do ar, enquanto as outras espécies de peixes o obtêm da água. Eles passaram por sua própria evolução. O Mar Vermelho é conhecido por sua vida marinha vibrante e variada, mas na cidade egípcia de Dahab há um sumidouro submarino chamado Blue Hole, também conhecido como Cemitério dos Mergulhadores. O Blue Hole tem cerca de 120 metros de profundidade. Existem 2 seções, uma chamada The Saddle e outro túnel de 26 metros de comprimento conhecido como Arch. Você pode imaginar que muitas pessoas tentaram mergulhar por este túnel. Esta é também a principal razão pela qual o Blue Hole custou a vida de muitos mergulhadores nos últimos anos, porque os mergulhadores simplesmente não conseguem voltar à superfície para nadar. Se você descer profundo, também pode obter narcose por nitrogênio, onde causa distúrbios físicos e alucinações. Você se atreveria a nadar tão fundo? Diz aí nos comentários. O deserto de Badain Jaran, também conhecido como Dibat em mongol, é um lugar único em nosso planeta. Está localizado na China e cobre uma área de 49.000 km². Mas o que é ainda mais incrível são os mais de 140 lagos coloridos encontrados no meio do deserto. Sim, você ouviu direito, lagos no deserto. Alguns desses lagos estão aninhados entre dunas de areia e são tão bonitos que parecem ter saído de um conto de fadas. Mas como esses lagos vieram parar aqui? Dizem que eles são formados a partir de fontes subterrâneas que se originam dos picos nevados das montanhas circundantes.
Essa água se infiltra lentamente pelo deserto e forma esses belos lagos. Mas por que eles são tão coloridos? Isso pode ser devido às grandes populações de algas que vivem na água. Essas algas dão à água uma cor verde, vermelha ou azul brilhante. E isso não é tudo, já que alguns desses lagos contêm tanto sal que você pode flutuar neles como no Mar Morto. Portanto, se você tiver a chance de viajar para o deserto de Badain Jaran, não se esqueça de dar um mergulho em um desses lagos únicos e, quem sabe, ganhar poderes mágicos. Na Mount Hood National Forest, no estado americano de Oregon, você encontrará um misterioso lago chamado Lost Lake. Todo inverno, o lago se enche de água, mas na primavera a água desaparece e escoa por um tubo de lava. O tubo de lava foi formado por lava solidificada que continuou a fluir perto da superfície. O buraco por onde corre a água é um mistério e ninguém sabe para onde vai a água. Tentativas foram feitas para tapar o buraco, mas todas falharam. Portanto, se você pensou que poderia nadar aqui com segurança, pense novamente, pois poderia ser sugado para um destino desconhecido. Mas, felizmente, Lost Lake tem mais a oferecer do que apenas mistério. É também um belo local para visitar, com 41 hectares de água rodeados por paisagens espetaculares. É um ótimo lugar para pescar, andar de caiaque ou simplesmente desfrutar da paz e tranquilidade da natureza. Se você está procurando uma aventura, Lost Lake definitivamente merece uma visita. A Praia da Boa Viagem é uma praia que bate muitos recordes. Esta praia de 7 km de extensão tem uma taxa de mortalidade de 37% quando se trata de ataques de tubarão. Isso é bastante alto quando você percebe que a taxa média de mortalidade mundial é de cerca de 16%. Boa Viagem está localizada em Recife, a quinta maior cidade do Brasil. Este lugar deve ser considerado um dos lugares mais bonitos do mundo. Em vez disso, é considerado um dos mais perigosos. Essas águas infestadas de tubarões são aterrorizantes. De alguma forma, a população de tubarões de Recife evoluiu para demonstrar um comportamento mais agressivo do que em qualquer outro lugar do mundo. Ao longo da costa existe também uma ravina profunda que corre paralela à praia. Os tubarões usam essa ravina como rota de migração. De fato, as águas são tão perigosas que os salva-vidas não fazem mais treinamento na própria praia. O Lago Titicaca é o maior lago da América do Sul e tem uma área de 8.340 km². Está localizado entre o Peru e a Bolívia nos Andes, a uma altitude de 3.800 metros acima do nível do mar. O lago é alimentado por cerca de 25 rios e no meio existem 41 ilhas, algumas das quais densamente povoadas. Por exemplo, as ilhas flutuantes de Urus são feitas de junco e são uma atração turística popular. Você pensaria que está andando sobre a água ao caminhar por essas ilhas, mas tome cuidado para não afundar nelas. Um dos principais portos ao redor do lago Titicaca é Puno, no Peru. O lago tem uma rica história cultural, com ruínas antigas e artefatos encontrados ao longo de suas margens. Acredita-se que a civilização Inca, bem como as culturas pré-colombianas anteriores, habitavam as regiões vizinhas do lago. Finalmente, existem várias lendas e mitos associados ao lago, como a história de Deus Sol e da deusa Lua emergindo do lago para criar o mundo. Abraham Lake, no Canadá, é o maior reservatório da província de Alberta. Este lago artificial está localizado na área das Montanhas Rochosas Canadenses. É difícil acreditar que este lago foi criado por humanos, pois parece um lago formado naturalmente. Mas o que torna o Lago Abraham tão especial é o fenômeno das bolhas de metano congeladas que se formam sob o gelo e cobrem o lago. Isso cria uma visão de tirar o fôlego de bolhas presas no gelo. A formação dessas bolhas congeladas se deve a plantas em decomposição no leito do lago que liberam gás metano. O gás sobe e depois fica preso sob o gelo. Pode parecer um fenômeno perigoso a princípio, mas o gelo é forte o suficiente para suportar o peso das bolhas de metano. E assim, uma bela exibição de bolhas congeladas variando de pequenas a grandes é formada. Abraham Lake não é apenas um belo lugar para se visitar, mas também tem uma função importante como fonte de energia. O gás metano liberado do lago é usado como energia para aquecer residências e empresas da região. E convenhamos, quem teria pensado que bolhas congeladas sob o gelo desempenhariam um papel tão importante em nosso suprimento de energia? Bem-vindo ao Vale do Rift Vulcânico Waimangu, e seu nome muito apropriado de Lago Frigideira. Em junho do ano de 1886, a erupção do Monte Tarawera causou estragos na área de Rotorua, na Nova Zelândia. Isso causou a formação de várias crateras, incluindo o Lago Frigideira.
Aliás, dizem que esta foi a maior erupção vulcânica na Nova Zelândia. O lago em si é bastante raso, mas é a maior fonte termal do mundo, com uma largura de 200 metros. Este definitivamente não é o lugar onde você quer dar um mergulho. Na verdade, a água rasa do Lago Frigideira tem uma temperatura média de cerca de 50 a 60 graus Celsius. A água está literalmente quente demais para tocar, quanto mais para pular. Qual a água você achou mais perigosa? Ou qual é a água mais perigosa em que você já entrou? Me conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.